Boa noite, amados. Nós estamos aqui então para cultuar o Senhor, nosso Deus, e nesse momento eu gostaria de orar. Então, curve suas cabeças, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, Pai, por esse momento que vamos passar aqui cultuando o Senhor e desejosos, Pai, de ser edificados, e edificar cada vez mais, Pai, vidas, então trabalhar em nossas vidas, Pai. Deus maravilhoso, abençoa, Pai, todas as famílias, ó Deus. Abençoa a construção, abençoa para o término, Pai. Queremos pedir as tuas bênçãos, ó Deus, para toda a proteção, Pai. E abençoa aqui cada um, Pai, dos que estão aqui, dos que não puderam chegar até aqui também. E Deus vem estar conosco, Pai, nos agraciando com a tua graça e com as tuas misericórdias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Amém. Nesse momento, vamos estar então cantando ao Senhor nosso Deus, o hino 395 do Voz de Melodia. Quero convidar a Patrícia. Vamos cantar. Vamos, irmãos, levar essa luz. Nesse momento vamos estar então lendo a palavra do Senhor. O texto bíblico é em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 15. É um texto, creio eu, que bem conhecido de muitos líderes, de muitos pastores. Alguns seminários também colocam esse texto como aquele texto que cada obreiro, cada pastor, creio que cada homem deve sempre estar meditando, como diz assim, na leitura dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tens que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse texto é um texto
para a nossa meditação, para nós então estarmos meditando e glorificando o Senhor nosso Deus. Vamos então a uma oração e depois estarei então meditando com os amados. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, o Pai, te peço, Pai. Venha, Pai, estar nos abençoando, nos agraciando pela Tua Palavra e que Tu alcances os corações. Somos Teus servos e queremos, ó Pai, ser edificados. Deus maravilhoso, que os homens, as famílias vão ser agraciados, ó Deus, ó Pai, pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus, eu agradecido. Amém. Nesse momento, então, nós vamos estar transmitindo a Palavra de Deus. Um homem fiel. Um homem fiel. Como Deus julgará os homens que trabalham na sua vinha? Como os homens que também não trabalham? E nós sabemos que o que é que Deus está procurando? E o texto aqui vai dizer: procura. Então, o que muitos homens estão fazendo? Eles estão procurando a Deus ou não? Então, eles muitas vezes estão procurando outras coisas, mas o que deve se procurar é a vontade de Deus, é a aprovação de Deus, não é dos homens. Estou destacando esse versículo e quero também me reportar à vida de Paulo, ao ensinamento de Paulo para como ele anteriormente ele era. Então aqui vai dizer também nesse texto em que ele está falando para Timóteo e devemos ser edificados e edificar vidas. Homens, pastores, obreiros, devemos edificar nossas vidas cada vez mais na maneira que a palavra de Deus assim nos ensina, que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Então esta mesma palavra, ela vai dizer o nosso viver e a nossa vida. Então os crentes que ignorarem a palavra de Deus, como ele diz aqui, que creio eu que quando Deus assim convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele recebe a graça de Deus, ele é salvo pela graça de Deus para o ministério, para trabalhar para Deus. Ele não deve se envergonhar do Evangelho, mas ele deve estar se firmando cada vez mais, se firmando na verdade. Então os crentes que ignorarem, não estarem buscando, eles vão ter um julgamento de tristeza, de vergonha. Então não façam isso. Estude a Bíblia, orem diligentemente, cada vez mais. Sabemos que quando não estamos lendo nem orando, nós vamos cair na negligência, vamos cair numa situação de não estar vivendo ou vivenciando o propósito de Deus em nossas vidas. Como é dito lá em capítulo 9, versículo 15, 16 de Atos, ali vai falar sobre a situação de Paulo, que ele era incrédulo, mas no entanto, ele sim, Deus tinha um propósito na sua vida. Um propósito esse que lá diz: mas o Senhor lhes disse, vai, dizendo a um servo seu, vai a este homem Saulo, porque é para mim um instrumento escolhido para o proclamar, para levar o meu nome, o nome do Senhor aos gentios, aos reis. Deus vai mostrar. A Bíblia diz que eles mostrarei o quanto deve sofrer por causa do meu nome, padecer por causa do nome. Irmãos, então, um homem que ele quer ser fiel a Deus, no chamado de Deus, toda essa situação de sofrer, mostrar a glória de Deus, ele vai passar. Então o que deve ser firmado na vida de um homem é a fé que traz grandes resultados. Quando temos fé, então temos grandes resultados para sermos fiéis àquilo que Deus quer que façamos. Frequentemente, então, temos que sofrer. Isto é bíblico na palavra de Deus. O apóstolo Paulo passou por vários sofrimentos. Eu peço que você possa ler na sua casa 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 27. Paulo vai sofrer por causa do Evangelho. Ele vai passar por várias situações, desconforto, mas o nosso conforto é Cristo. É entendermos que somos chamados para termos esse compromisso com Deus, compromisso com as pessoas, e não vamos ser confortados. Sim, vamos estar sempre com o Senhor sempre vai estar conosco. Ele prometeu, eu estou com vocês, mas no sofrimento Ele está conosco sim,
nas dificuldades, Ele está conosco, Ele não vai nos poupar das situações. Então, como diz 2 Timóteo 4, versículo 7, diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos ver aqui o que vai evidenciar a um homem a fidelidade dele a Deus. O que nos pode tornar homens fiéis? O que é que pode nos tornar homens fiéis? Nosso texto, o texto bíblico, a nossa divisa, vamos dizer assim, ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado. A aprovação então vem de Deus, a apresentação é a Deus, não é aos homens, não é ao pecado, não. Apresentar-se a Deus, ao obreiro, o obreiro que Deus quer que se apresente a ele, também apresente-se como obreiro, um obreiro que lê a Bíblia, que olha a palavra de Deus. Então, cada um dos seus servos, líderes, pastores, homens, jovens, busquem serem fiel a Deus. Seria interessante se nós ouvíssemos homens piedosos, ou pastores também já calejados, pastores de renomes, pastores experientes, o que eles falariam sobre homens fiéis. E nós íamos ter respostas magníficas, porque isso seria edificante para as nossas vidas. Como também, se nós ouvíssemos as esposas dos pastores, as esposas dos líderes, os filhos dos líderes também, dos missionários e pastores. Acima de tudo, irmãos, é indispensável a palavra de Deus. Não podemos deixar de ouvir a vontade de Deus na sua palavra. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer dos homens? O que é que Deus quer dos pastores? Deus quer que cada um se mostre responsável, compromissado com o ministério de proclamar, de anunciar a palavra de Deus. Então, como podemos ser achados fiéis? Pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, e com isso nós seremos aprovados por Deus. Não é aprovado pelos homens, não, porque eles nunca vão aprovar. Eles não vão aprovar, mas sim Deus vai. Temos que ter essa responsabilidade em nós mesmos, de nos apresentarmos a Deus, e seremos homens fiéis a Deus, diante de Deus, aprovados por Deus. Sim, isso é magnífico em 2 Timóteo 2,15. A fidelidade a Deus é uma virtude, é um ministério, é um viver, é um falar, é um comunicar, é um andar cada dia mais, fazendo a vontade do Senhor. Quero compartilhar aqui com os amados irmãos 3 frases no sentido de estarmos assim vivendo a fidelidade, nos apresentarmos com a fidelidade, que é fazendo a vontade do Senhor, que é colocando no centro da nossa vida, do nosso ministério, sempre a palavra de Deus, e completando o ministério que Deus tem nos chamado. Homens, façam isso nas suas vidas. Paulo fez isso e nós vamos estar então trabalhando na vida de Paulo. O primeiro pensamento aqui então é: somos fiéis fazendo o que o Senhor quer que façamos. O que é que Ele quer que façamos? Ele quer que assim ele faça isso e faça. Como fez vários homens de Deus. Noé fez a arca, Moisés fez assim cada situação, obedecendo. É isso que temos que fazer. Se nós olharmos, vamos estar olhando também, observando a vida de Paulo, que ele se inicia lá em Atos capítulo 9, ele querendo entrar, ele vai entrar sim, mas querendo entrar em Damasco para perseguir os cristãos. No entanto, ele quer trazer vitória. Mas a Bíblia diz, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o Senhor Jesus Cristo chega na sua vida e o transforma, a centralidade da vida dele é Cristo Jesus. É isso que deve acontecer com cada servo de Deus, com cada homem que viva e pregue a palavra de Deus humildemente. Que a centralidade da vida dele seja Cristo. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele diz lá em Romanos 1, 16, 17: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro dos judeus, dos gregos, dos bárbaros. Sim, quem pode se livrar dessa magnífica graça de Deus? Segundo a Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate. É isso que Deus quer.
Paulo combateu o bom combate, completou a carreira e acabou a fé. Então vamos fazer da vontade do Senhor a nossa vontade. Vamos estar nos calejando sim mais e mais na palavra de Deus. Então o que é que Deus quer que façamos? Fazer a sua vontade. Significa deixar os nossos planos e seguir os planos de Deus. Seguir os caminhos do Senhor, não as nossas vidas, mas seguir o Senhor, como foi o caso de Paulo também. Em capítulo 9 vai dizer ali que quando ele estava entrando, ele entrou para perseguir, para matar os cristãos, mas no entanto ele caiu. Deus, aqueles que querem perseguir os cristãos, eles vão cair. Deus vai fazer com que eles caiam e eles venham glorificar o nome de Jesus Cristo, do Senhor da glória. Ele sonhou que estava entrando lá em Damasco para matar os cristãos, perseguir os cristãos, mas ele foi o quê? Com todo aquele ódio que ele tinha dos cristãos, Deus o converteu, ele se apresentou a Cristo, e ele entrou na cidade como humilde, ele entrou na cidade precisando de ajuda dos cristãos, e os cristãos mostraram amor a ele, como Deus pode mostrar a você também. Paulo ele planejou fazer várias coisas ali, perseguir Jesus Cristo, aquelas pessoas do caminho, mas ele foi colocado no chão, e ele foi atraído por Cristo Jesus. Cristo disse: você agora vai ser meu, você vai pregar o meu evangelho, você vai conhecer o meu caminho, a minha verdade. Então isso é precioso. Saulo ficou atônito. A luz de Cristo brilhou com tal intensidade que este homem agora, ele via Cristo, ele disse: Senhor, a ideia dele agora não era a ideia dele, as ideias deles agora, ele desapareceu. Ele agora era um homem transformado. Um homem transformado. Anteriormente, perseguido. Agora ele é um líder perseguido pelos o que ele estava apoiando. Os cristãos agora têm tem desconfiança de Paulo. Ele era um perseguidor, agora é perseguido. E ele derrubou várias situações de constrangimento. Então Saulo agora, quando ele ouve a palavra do Senhor, ele disse: eu estou aqui, faça-se o que quiser de mim. Então levante-se, homem, mulher, vá pregar o evangelho, pregue a seus filhos, evangelize crianças. Foi assim que aconteceu com várias mulheres, Paulo pregando, e muitas líderes se converteram, e outros o Senhor está preparando pessoas para pregar o seu evangelho, para viver o seu evangelho. Em Atos capítulo 9, eu não sei o que você tem comunicado, eu não sei, mas na palavra de Deus, Deus quer que você se encoraje, que você venha cada vez mais a buscar o Senhor. Ele foi convertido para isso, para pregar o evangelho, e duras provas viriam sobre ele, duras provas, no ministério dele, na vida de Paulo. Como destaquei o texto bíblico lá da vida de Paulo, você deve ler na sua casa, 2 Coríntios 11, versículo 23 e 27, no sofrimento de Paulo. Faça isso, porque os nossos pensamentos são uns, os pensamentos de Deus é outros. Isaías 55, versículo 8. Os caminhos de Deus são uns, os nossos caminhos são outros. E nós vamos, muitos outros versículos, vamos poder dizer assim, falar sobre essa situação. Somos fiéis, colocando a pregação de Deus, a palavra de Deus, no nosso ministério, na nossa vida. Em Atos capítulo 9, versículo 15, Paulo, ele deu completa prioridade a pregar a Deus, a viver a Deus, e ele foi escolhido por Deus. Um instrumento. O que é um instrumento? Para levar ali o nome de Deus aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. Paulo então compreende que ele não está vivendo mais para ele, mas sim para o Senhor. Ele vai proclamar a mensagem de Deus nas sinagogas, como Cristo fez. Ele está pregando agora Cristo Jesus, o Filho de Deus. Diz assim no versículo 20, Atos 9, versículo 20: somos fiéis vivendo para pregar o Evangelho, para pregar a palavra. Não basta só pregar, tem que viver. É preciso viver o que prega, conscientemente. Isso é muito importante. Em 1 Coríntios 9, versículo 16 diz: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele diz: então bendito seja o nome do Senhor, que Ele não falha, Ele sempre está fazendo a vontade dEle, não dos homens. Ele vocaciona homens, sim. Então nós temos que ser fiéis, compreendendo a palavra de Deus cada vez mais, para ser
assim, porta-voz da mensagem de Deus, da missão de Deus em nossas vidas. Tão importante é para nós desempenharmos esse papel e sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus, como barros na mão do Senhor, como barro na mão do oleiro, que o sermão do monte, o sermão da palavra de Deus, ele venha a ser sempre edificante em nossas vidas, no sentido de glorificarmos a Deus cada vez mais. Precisamos ser fiéis pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho que pode salvar o pecador. Vamos buscar sabedoria, homens, na palavra de Deus. E Deus, na sua palavra, Ele quer que assim pratiquemos cada vez mais. Vamos, irmãos. Deus tem admitido você, Ele tem essa admissão, tem buscado você. Você tem buscado a Ele, sim, para quê? Para ser fiel, para levar a mensagem da palavra de Deus. Então faça isso, faça isso. Só podemos pregar sermões se estamos vivendo os sermões, se estamos vivendo as Escrituras, conhecer os ensinos de Deus na sua palavra, de acordo com a palavra de Deus, na qualidade de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, de família de Deus. Somos dispenseiros, como Paulo diz, que a graça de Deus nos acompanhe. E Paulo falou para Timóteo: tu, pois, Timóteo, meu filho na fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus está em Cristo Jesus, é nele que essa graça acompanhe seus servos, que acompanhe, que como encontrou Paulo, que possa encontrar você também, na qualidade de servo, de homem de Deus, homem fiel a Deus. Que a Bíblia, ela é uma dispensa, ela é rica, a palavra de Deus é rica, e nós estamos buscando a Deus. Então busque a Deus, busque, alimente-se, seja curado, seja transformado cada vez mais. E através da pregação, você vai poder falar, você vai poder viver da palavra de Deus, da pregação, do ensino bíblico. Sim, nós precisamos ser fiéis em quê? Na palavra de Deus. O homem precisa ser fiel no critério. Homens pregadores, pastores, líderes, pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, cristocêntrico. Cada vez mais Cristo, mostrando o amor de Deus, o perdão de Deus, a aprovação de Deus. Ouça Deus e sim, se comprometa com Deus, com o compromisso de Deus, da palavra de Deus. Somos fiéis pregando o Evangelho e vivendo simplesmente o propósito de Deus cada vez mais. A chave de cada servo de Deus é ser fiel, é ser moldado para Deus, no sentido de conseguir agradar o coração de Deus. Faça isso. A minha palavra, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a minha pregação. Foi isso que Paulo falou em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consentiram em palavras persuasivas de homem, de sabedoria humana, mas sim na demonstração do Espírito Santo de Deus. Somos fiéis pregando com a nossa vida, cada dia, andando, falando, transmitindo. Spurgeon disse isso. Ele afirmou que a vida de um pregador deve ser um imã, deve atrair pessoas que queiram amar a Deus, amar a Cristo, viver para Cristo. Somos fiéis pregando com coragem, com amor. A terceira frase aqui, nós sermos fiéis, terceiro ponto aqui, podemos dizer que é completando o ministério que o Senhor tem confiado, que o Senhor tem nos dado. Em 2 Coríntios 4, versículos 7 e 8. Mas quero apenas citar os versículos aqui. Completar essa carreira, combater o combate, guardar a fé, tem uma origem aqui no sentido de alcançar o alvo, permanecer no alvo, que o alvo é Cristo, é ser fiel. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo estava desafiando Timóteo a pelejar pela fé, a batalhar cada vez mais, usando a figura aqui de uma competição, sim, uma competição que muitas vezes ela é desgastante, mas ela tem vitórias no ministério, na vida de cada um, sendo fiel ao Senhor. Muitos têm buscado competições tais e têm desistido, mas não desista dessa competição. Como Atos capítulo 20, versículo 24 vai dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que está proposta, que Deus tem colocado para você. Faça isso, prossiga nesse alvo, no prêmio da soberana vocação de Deus para a tua vida, de Cristo Jesus. Filipenses 3,4. Paulo ali incentivando a fidelidade, que ela significa muito para Deus e para você também. Por quê? Porque você vai ser o vitorioso, você vai estar falando a palavra de Deus, firmando-se cada vez mais como servo de Deus. Jamais deixe
de vos anunciar, jamais vos deixei de anunciar o Evangelho, os desígnios de Deus. Faça isso. A razão de nós vivermos é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Estarei indo para a conclusão, mas o alvo nosso, o alvo do cristão, do homem de Deus, é ele estar sempre mostrando a palavra de Deus. Não tradições, não rituais, não títulos, não vantagem, não. Tudo mais por amor a Cristo Jesus. Filipenses 3, de 4 a 8 vai dizer isto. Vai dizer da sua vida, da nossa vida, uma vida que está escondida também. Colossenses 3, versículo 3, a fidelidade do ministério, ela exige que a disciplina. O tempo vai sim nos moldar, mas ele disse: eu quero que você trabalhe, eu quero que você esteja no meu serviço, eu quero que você esteja com a sua vida diante de mim, lendo, orando, pregando, transmitindo, anunciando, levando a minha palavra, animando aqueles que não têm esperança. O próprio Deus, o próprio Cristo fez isso. Ele se apresenta assim como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em Romanos 12, versículo 1 e 2. Qual tem sido a tua vida? O preço que você tem, o preço que Cristo pagou, a fidelidade na cruz dele, para te salvar. Você tem tomado a cruz, tem seguido a Cristo, tem seguido com as tuas forças ou com as forças de Deus? Que Deus possa estar cada vez mais trabalhando em nossas vidas, nos estudos, que outros possam vir, negar-se, pregar, transmitir, anunciar, proclamar. Seguir o Senhor é tomar a cruz do ministério, é tomar a cruz da participação na palavra de Deus, é estar disposto a caminhar até o Calvário. Quantas vezes os homens ficam desanimados? Pastores, líderes, muitas vezes, mas o desafio é de aceitar e prosseguir o Mestre, prosseguir o Senhor Jesus Cristo, em todas as circunstâncias, permanecer fiel. Sim, precisamos viver a cada dia com Ele, e Ele quer conosco, então busca Ele. A palavra de Deus disse, versículo 15, procura apresentar-te a Deus, não é aos homens, não é te apresentar aquilo que não vai te trazer a edificação. Te apresente a Deus, não te envergonhe de Deus. O desafio que o Senhor quer nos dar é esse, de nós estarmos buscando a Ele, vivendo para Ele cada vez mais. Então seja fiel até a morte, como diz Apocalipse 2:10, e dá-te a coroa da vida. Ao final, ele vai dizer, em Mateus capítulo 25, 21, ao final da tua vitória, do teu trabalho para o Senhor, ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Deus nos abençoe grandemente. As qualidades então dos homens de Deus, dos homens fiéis, que devem ser exercidas com prioridades bíblicas, prioridades da palavra de Deus. A qualidade de um homem é de ser, quero pensar aqui, e nós sermos amigos de Deus, vivendo para Deus. Qualidades essas de um pastor, de um líder, de um obreiro, cooperando com Ele, com Cristo Jesus. É isso que Ele quer. Então vamos agradar a Deus. Hoje está orando e depois vamos ter mais uma música, mais um hino ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos desafia a sermos, ó Deus, ó Pai, fiéis à Tua palavra. Deus maravilhoso, abençoa, Deus, ó Pai, todos aqueles que vão estar, ó Deus, ó Pai, meditando, lendo, ó Pai, orando, e também buscando para a sua vida a edificação. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, proteja e abençoe cada vez mais os Teus servos. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o término da construção, do telhado, e venha, Pai, estar nos protegendo em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. Amém. Agora nós vamos estar cantando um hino, um cântico. Eu quero convidar a irmã Plícia. Quem nos separará? Vamos estar cantando. Oh,
chegamos ao término desse culto e queremos agradecer a todos que vão nos assistir. Então, Deus os abençoe grandemente, aqueles que foram edificados. Então, muito obrigado e abençoe a todos. Uma boa noite a todos.